Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, a solenidade que hoje celebramos, a Ascensão do Senhor, que ocorreu durante a semana, mas no Brasil há este costume de celebrá-lo ou celebrá-la no domingo seguinte. E com isso, como sempre digo, vai se perdendo entre o povo de Deus a noção deste dia santo. Não parece, mas é o que acontece. Até há muitos sacerdotes e religiosas, quando se pergunta qual é a data da Ascensão do Senhor, não sabem dizer, se não olharem no calendário. Isso vai se perdendo, esse costume, com a esperança que no domingo haja mais pessoas na Santa Missa, porque quem pensou em transferi-la, pensou o seguinte: no domingo as pessoas têm mais oportunidade. Como quem diz assim, durante a semana não é necessário viver a fé, viva no domingo e está bem, é o mínimo. E este mínimo tem levado não só a esquecer as datas, nas suas datas corretas, 40 dias após a Páscoa, o Senhor subiu ao Pai. Não foi 43, nem 45, foi 40 dias após a Páscoa, conforme Ele havia prometido. E ao esquecermos as datas, que não são simples datas comemorativas como um calendário civil, mas são algo que deve se encarnar na nossa vida, afinal somos cristãos, vai se esquecendo também aquilo que é central e principal nesta solenidade que celebramos da Ascensão do Senhor. Nós celebramos primeiramente o fato de que o Senhor sempre cumpre as suas promessas. Ele prometeu que viria, veio. Prometeu que se entregaria por nós à morte na cruz, e assim o fez. Prometeu ressuscitar e ressuscitou. E prometeu que voltaria ao Pai. E então, depois de 40 dias ressuscitado entre os seus, depois de instruí-los, mais ainda. E alguém pode perguntar, mas ele passou 3 anos antes da morte, os instruindo todos os dias. Não bastou? Não bastou. Não bastou para quem lê atentamente a palavra de Deus. Até nos últimos momentos, os discípulos e os apóstolos não haviam entendido a mensagem do Senhor. Ainda alguns estavam esperando um Messias político, que ia restaurar o reino de Israel, que ia dar cabo e fim nos romanos que ocupavam a Judéia. Neste último momento também, após o Senhor instruí-los depois de 3 anos e 40 dias, ainda há quem pergunte: Senhor, quando é que tu vai restaurar o reino de Israel? Ainda há quem pergunte. Por quê? Porque o coração ainda não está ligado, os ouvidos não estão ligados naquele que fala, estão varejando por qualquer outro lugar. E então, o Senhor diz: não compete a vós saber. Assim como Ele disse que voltará, Ele diz que não compete a nós sabermos quando Ele vai voltar. Quais são as últimas instruções ali, ao pé daquele monte no qual o Senhor sobe aos céus para o Pai? Que seus discípulos, que seus apóstolos andem pelo mundo inteiro, pregando a boa nova, pregando o Evangelho, que batizem aqueles que crerem, que perdoem aqueles que se arrependem, e que não perdoem aqueles que não se arrependem, e que formem assim a Igreja do Senhor, o seu corpo, aqui na terra, a sua presença entre nós. Estas foram as últimas instruções do Senhor. E foi para o Pai, e os abençoou. E São Lucas nos diz: e a nuvem se fechou. Acabou o tempo do Senhor ressuscitado entre eles. Agora o Senhor deve cumprir essa penúltima promessa de ir para o Pai, voltar para o Pai. Do Pai eu vim, para o Pai voltarei. Falta ainda a última promessa, a promessa de vir. E então o Senhor que virá, não virá para viver conosco, não virá para restaurar o reino de Israel,
não virá para fazer desta terra um paraíso de delícias. O Senhor que virá, como dizemos no credo, para julgar os vivos e os mortos. E julgar a partir do quê? Das obras. O Senhor deixou obras a serem feitas. A nuvem se fecha, os apóstolos e os discípulos estão olhando para o céu, e lá ficam olhando. São Lucas nos diz, aparecem 2 jovens vestidos de branco. É uma forma alegórica, uma forma simbólica de dizer 2 anjos. E dizem a estes homens da Galileia que estão aí parados, admirando o céu. Depois de os discípulos e apóstolos receberem muitos puxões de orelha do Senhor, receberam dos anjos também. O que estão fazendo aí parados? Olhando para o céu. E não é assim nos dias de hoje também, na igreja, que muitos ficam olhando para o céu, esperando a volta do Senhor, que o Senhor vai resolver tudo. A fome, a guerra, a tristeza, a falta disso, a corrupção, o Senhor que vai resolver. De novo os anjos dizem para nós, igreja, o que fazem aí parados, assistindo, quando a todos foi dada a ordem ir pelo mundo inteiro e evangelizar, mostrar em sua vida como é a vida de um cristão. A todos foi dada esta ordem: batizar, perdoar, levar adiante a boa nova, mostrar com sua vida ou com sua pregação que há um só Senhor, um só Deus, que há um só batismo, que há uma só igreja e que só há um caminho para a salvação. A todos nós foi dado esta ordem. Mas, e então aqui colocamos a questão prática, por que nas nossas igrejas são 4 ou 5 que fazem alguma coisa e o restante fica como aqueles discípulos e apóstolos olhando, esperando? Porque ainda não entenderam, não abriram o coração, não abriram os ouvidos. Onde é que estão? O que estão fazendo? O Senhor vai vir para nos julgar segundo as nossas obras. Ele sabe que nós somos fracos, Ele sabe que nós somos pecadores, Ele sabe tudo isso melhor que nós. E por isso Ele promete não nos abandonar e enviar o Espírito Santo. É o que celebraremos no próximo domingo, a vinda do Espírito Santo. Mas Ele coloca condições para recebermos o Espírito Santo. Que sejamos fiéis ao compromisso, que nos mantenhamos unidos em oração. Ele diz: não saiam aqui da cidade. Jesus está falando a eles: não saiam de Jerusalém, fiquem em oração, que eu vou enviar o Espírito Santo para dar-lhes força para esse trabalho que devem fazer, para dar-lhes força, porque se depender de nós, não é mais cômodo dormir o domingo inteiro, não é mais cômodo sair a passear, não é mais cômodo viver como um pagão todos os dias. É claro que é mais cômodo, mas não foi a isso que nós fomos chamados, não foi isso que nos foi ordenado. Quando nós vemos, novamente a questão prática, aqui em nossa paróquia, muitas comunidades que desaparecem, então se pergunta: onde está o povo que foi batizado? Não há? Vivemos numa terra de pagãos? E alguém diz: não, mas tinha lá a dona fulana, o seu fulano, que abriam a igreja, que limpavam, que davam catequese, que faziam tudo. E vocês o que faziam? Nós nada. Então a pergunta no dia da Ascensão é: e não nos envergonha de não fazer nada? E não nos envergonha que não tomamos o compromisso que o Senhor nos deu? Onde está? Onde está o ser cristão, de fato? Não só na nossa paróquia, em inúmeras paróquias, em inúmeras igrejas, em inúmeras comunidades do mundo. Há poucos dias atrás, eu partilhava em alguns grupos de amigos um pequeno vídeo que mostrava a situação já na Europa,
que não é uma situação nova, de cidades pequenas, como Bagé, que tinham 200, 300 igrejas, há 2 séculos atrás, lotadas, em que não faltavam catequistas, em que não faltavam bons pais e boas mães, bons sacerdotes, não faltavam vocações de religiosos e religiosas. Hoje, nestas cidades, a maioria das igrejas, dos templos, foram destruídos ou vendidos. Em muitas cidades onde havia 100, 200 igrejas, fervilhando de povo cristão, comprometido, do dia para a noite, ficaram vazias. Do dia para a noite, a nova geração não assumiu os compromissos, não passou a fé para aqueles que virão. E tudo se acabou. E aquelas cidades que outrora foram cristãs, hoje são muçulmanas ou ateias. E com isso, também quero dizer, vai chegar o nosso tempo aqui também assim. Se não assumirmos os nossos compromissos de verdadeiramente vivermos como cristãos, se esperarmos que o outro faça, em uma de nossas comunidades que desapareceu, que há um bairro, 2 bairros imensos ao redor, e que muita gente pede o batismo, mas não quer viver como cristão, e que todos lá, com certeza, foram batizados naquele bairro, naqueles 2 bairros. Alguém me dizia, aqui no tempo da minha mãe, tinha tudo, tinha catequese, tinha encontros de oração, tinha missa, tínhamos celebração, tudo tinha. E a pergunta é, e tu não te faz a pergunta por que desapareceu? O que foi que tu assumiu? Ou tu viveu na igreja como aqueles que passam o dia inteiro no sofá olhando televisão, assistindo um jogo, assistindo uma novela, e às vezes a sua vida é mais impactada pelo jogo e pela novela, mas a vida real não lhes impacta, não percebem. No nosso informativo desse mês, coloquei não um texto de meditação sobre as grandes solenidades que temos neste mês, mas coloquei a carta do nosso bispo. O senhor bispo escreveu uma carta a toda a diocese de Bagé, falando que no próximo ano a diocese de Bagé, esta porção do povo de Deus, tão imensa, talvez uma das maiores dioceses do mundo, ela completa 60 anos. E nós já começamos a celebrar neste ano, no próximo mês. 60 anos. E o senhor bispo coloca 3 palavras-chave para vivermos com graça estes 60 anos: gratidão, compromisso e esperança. Pergunta que devemos nos fazer: nós somos realmente gratos pelas anteriores gerações que tudo fizeram para que chegasse a fé em nosso Senhor Jesus Cristo a nós? Nós somos realmente gratos? Porque ser grato é ser reconhecido. E fazer por onde? Depois, segunda palavra-chave para bem celebrarmos este jubileu: compromisso. Que compromissos nós temos assumido? Ou que compromissos nós não temos assumido? Estou realmente comprometido em fazer chegar a todos os povos e a todas as pessoas e as futuras gerações a fé em nosso Senhor Jesus Cristo? Estou realmente comprometido? Ou vou me comprometer a partir de agora? A última frase, e que é o fecho de todos: a esperança. Porque o cristão não põe sua esperança neste mundo, não põe nos sistemas políticos, partidários ou de grupos neste mundo. A nossa esperança só está e só repousa no Senhor. É Ele o garante, é Ele que dá a garantia que a nossa esperança é um dia viver com Ele no céu. Mas sempre é bom recordar,
O céu não teve reformas. Continua sendo a porta estreita e apertada, na qual passam aqueles que têm obras para mostrar ao Senhor. Muita gente acha e muita gente prega que o céu hoje é um lugar para todo mundo. Isso não é o céu. Isso é uma fantasia. A segunda leitura que ouvimos da carta de São Paulo aos Efésios, ele nos pede isto. Ou melhor, ele pede isto a Deus, que nos dê esse discernimento. Então, no dia de hoje, nós queremos pedir esse discernimento. Que o nosso Senhor Jesus Cristo, que o Pai, que o Divino Espírito Santo nos revele e nos faça verdadeiramente conhecer. Que Ele abra o nosso coração à luz, para saber a qual esperança fomos chamados, para conhecermos qual é a riqueza da glória que nos espera no céu. Porque muitos ainda não têm esse discernimento, ainda trocam a riqueza da glória do céu pelas riquezas pobres, podres e fedidas da terra. E que imenso poder o Senhor exerceu ao nos dar lá no nosso batismo o germe da fé, a semente da fé. Que imenso poder Ele exerceu em nos fazer, pelo batismo, seus filhos. Que imenso poder, autoridade e potência Ele deu a seu Filho para nos transformar em filhos de Deus, para nos congregar como um único corpo na sua igreja. Tudo isso, São Paulo reza pedindo ao Senhor que revele aos nossos irmãos de Éfeso. Mas hoje nós lemos esse trecho para também pedir ao Senhor que derrame isso que nos falta muitas vezes, o discernimento. Qual é a glória? Qual é a glória a qual eu estou destinado? Qual é o amor e a misericórdia do Senhor na minha vida? Qual é a luz verdadeira que nos chama para a esperança verdadeira? Para que o Senhor nos faça conhecer que nós somos o corpo, e um corpo não age diferente da cabeça. Quando um corpo age com atitudes diferentes da cabeça, cabeça desaparece e o corpo morre. O povo tem uma expressão que diz: quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Deste mal nós não temos, porque a cabeça é Cristo. Ele não vai pensar nada errado e não vai fazer nada errado. Ele é o próprio Deus. Mas os membros aqui, podemos então inverter a expressão. Quando os membros não agem como deveriam agir, a cabeça padece. O Cristo padece. Peçamos, irmãos e irmãs, este discernimento, essas luzes do alto que nos venham do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para entendermos, de modo especial, na ascensão do Senhor, a qual compromisso fomos chamados, cada um, e a qual compromisso, ou melhor, qual compromisso eu vou assumir a partir de agora, para tornar viva a presença do Senhor entre nós, até para as futuras gerações, para que o Senhor não seja defraudado nem decepcionado. O Senhor sabia, e antes de partir ao Pai, Ele se faz a pergunta: será que quando eu voltar, encontrarei fé sobre a terra? Esse é o tipo de pergunta que nós chamamos pergunta retórica. A pessoa já sabe a resposta, mas pergunta, que é para ver se os outros se acordam. Essa é a pergunta que eu faço a mim e lanço a todos vós. Será que o Senhor, quando voltar, se depender de mim, de ti, vai encontrar a fé nele ainda sobre a terra? Aí está a chave para o nosso compromisso. Que o Senhor nos ajude e nos converta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.